A gente começar essa edição, o número de mortos nos protestos do Irã já se aproxima de 2.600. São dados de organizações dos direitos humanos. Hoje, Teherã deve executar um homem de 26 anos detido nessas manifestações, segundo relatos da família dele e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso contribuiu para o aumento da preocupação com a repressão aos atos no Irã. Vamos falar com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, em contato conosco, Américo, nessa escalada das manifestações. Lembrando da dificuldade de termos informações precisas sobre o que está acontecendo nesse momento no país. Os dados que temos no número de mortos são dados de organizações, como eu falava, dos direitos humanos. E agora, o momento em que há uma escalada ainda maior dessa tensão com a possível execução desse manifestante. O que temos nesse momento, Américo, de detalhes com relação à situação do território iraniano, à manifestação de autoridades internacionais e também como os Estados Unidos, como Donald Trump, têm se posicionado até aqui? Bom dia, Carol, mais uma vez, agora com mais calma para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Como você muito bem destacou, Carol, existe uma dificuldade imensa em se confirmar as informações exatas do que está acontecendo no território iraniano. Isso por conta do blackout da internet, esse apagão que começou a ser liberado, a acabar ontem, mas mesmo assim a maior parte do país continua sem acesso à internet. A imprensa internacional não pode trabalhar, não tem acesso ao Irã. As autoridades iranianas não permitem a entrada de jornalistas da CNN ou de outras emissoras e agências de notícia internacionais, por exemplo, e é muito difícil confirmar essas informações. O que nós sabemos? Que a repressão é muito dura, que muita gente morreu sem ter confirmação dos números exatos. A própria TV estatal iraniana chegou a mostrar imagens de violência de parte a parte dos manifestantes e também dos órgãos de repressão e chegou a mostrar cenas de pessoas mortas pela repressão nas ruas do Irã. Isso indica que a situação de fato é muito violenta, sem que a gente possa confirmar exatamente os números. Desde o início dessas manifestações, Carol, as autoridades iranianas vêm prometendo reprimir as manifestações com força e o procurador-geral do país chegou a dizer logo no início do ano que iria tentar processar da forma mais dura possível aquelas pessoas que foram presas. Segundo as mesmas entidades de direitos humanos, que são entidades que atuam fora do Irã, é importante a gente destacar isso, mais de 10 mil pessoas já teriam sido presas. Esse procurador-geral do Estado iraniano disse que iria tentar conseguir a pena de morte, que ainda existe, infelizmente, em vários países do mundo, inclusive no Irã. Ele iria tentar a pena de morte para aqueles manifestantes que participaram de atos violentos, segundo ele, que portavam armas ou que destruíram ou ajudaram a destruir propriedades do Estado. Esse pode ter sido o caso dessa pessoa, um jovem de 26 anos, o Irfan Soltani, que, segundo a família, teria sido preso na quinta-feira da semana passada. O processo teria acontecido e o julgamento muito rapidamente no domingo e ele teria sido condenado, portanto, em 3 dias apenas à pena de morte e seria executado hoje. Não existe nenhuma informação saindo do Irã, nenhuma confirmação das autoridades de que isso vai acontecer. Mas, se você juntar o histórico do regime dos ayatollahs, que é um regime que tem a pena de morte, que no passado enforcou, levou à forca centenas de manifestantes, e se você colocar também as declarações desse procurador, é muito provável que o regime iraniano de fato esteja querendo executar pelo menos uma parte desses manifestantes presos. A família não sabe qual foi a acusação contra ele, e o Estado iraniano não confirma também qual teria sido essa acusação. O Irfan Soltani é um jovem de 26 anos, ele foi preso na cidade de Karay, que não é Teherã,
o que mostra também, confirma também as informações de que essas manifestações estão acontecendo em todo o país, em muitas cidades do país. O governo dos Estados Unidos diz que também teria informações, mas não informa qual é a fonte dessa possível execução hoje. De qualquer forma, essas ameaças já são horripilantes o suficiente para permitir que a comunidade internacional aumente a pressão sobre o regime dos ayatollahs, uma ditadura aí, teocracia, na verdade, né, porque eles se dizem representantes de Alá, representantes de Deus, o líder supremo age com um poder praticamente imperial no país, tentando justificar essa teocracia. O governo dos Estados Unidos diz que tem essa informação de que ele deve ser executado hoje, ou pelo menos essa era a previsão, não temos essa confirmação ainda, e o governo americano também está agora planejando algum tipo de ação mais forte contra o regime. Porque, primeiro, o presidente Donald Trump dizia que ia defender os manifestantes, e agora ele se diz indignado aí com o uso da pena de morte, especialmente em processos tão rápidos, como a família diz que aconteceu. Ele teria sido preso no domingo, já foi julgado e sentenciado à morte. Ele foi preso na quinta, foi sentenciado no domingo. O presidente Donald Trump está analisando várias opções diferentes que ele pode ter para agir contra o regime iraniano. Inclusive, existe uma possibilidade que aumenta de ataques militares contra alvos dentro do Irã. O presidente Donald Trump ontem se disse indignado com essa possível execução, disse que ele já sabe o que vai fazer no Irã, mais uma vez ameaçou o regime, mas não confirmou quais seriam os atos dos americanos. Pouco antes dessas declarações e dessa informação sobre a suposta execução desse jovem de 26 anos, o presidente Donald Trump tinha incitado os manifestantes no Irã a continuarem as suas manifestações e tomarem as instituições do Estado. O governo iraniano reagiu duramente, dizendo que isso era uma incitação a um golpe de Estado, a derrubada do regime dos ayatollahs. Nós temos que esperar agora para ver quais serão as reações dos Estados Unidos. Agora, se essa execução for confirmada, representa uma grande escalada nessa crise e praticamente vai selar ali a iniciativa dos americanos de fato agirem com mais força contra os iranianos.